Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Dr. Thiago Rodrigues, sou médico neurocirurgião e hoje eu vou compartilhar com vocês uma dúvida que uma paciente veio tirar hoje aqui no consultório numa consulta, tá? A título de informação mesmo. Então quem puder compartilhar esse vídeo, quem tiver interesse nessa área, quem puder deixar um like aí pra gente chegar mais longe, tá? A paciente é uma mulher em idade fértil e deseja engravidar. E ela tem um aneurisma cerebral. O que é um aneurisma cerebral? É uma dilatação sacular de uma artéria intracraniana. Qual que é o risco de um aneurisma cerebral? O risco é a ruptura desse aneurisma. Então, haver uma ruptura desse aneurisma com sangramento intracraniano. Esse risco ele é aumentado durante a gestação. Então, de uma forma geral, se a gente colocar, tem vários fatores que influenciam na ruptura de um aneurisma. Mas a grosso modo, a gente fala que a pessoa tem 1% de chance do aneurisma romper ao longo de um ano, tá? Isso é uma forma geral. Na gestação, o risco durante toda a gestação de ruptura é em torno de 1,5%. Então, é 50% aumentado em relação ao risco da população geral. Mas é frequente o aneurisma cerebral? É muito frequente. Cerca aí de 1,8% a 2% da população brasileira tem aneurisma cerebral. Basta fazer os exames para diagnosticar. E muitas vezes esse aneurisma não incomoda, ele está ali de passageiro. Ele não é causa de dor de cabeça, ele não é causa de nenhum problema para o paciente, tá? Mas o paciente que tem aneurisma cerebral traz com ele um risco desse aneurisma romper. Então, o que a gente orienta nessas condições, né? Se o aneurisma for grande, se a paciente tiver outros fatores de risco que predisponham esse aneurisma a sangrar, essa paciente a ter um sangramento cerebral, o ideal é que se trate esse aneurisma antes da gestação, né? Se for uma gestação programada. Agora, se for um aneurisma pequeno, um aneurisma que tem uma baixa chance de ruptura, um aneurisma que o risco do tratamento é maior do que o risco da ruptura, aí não. Então, são fatores a se considerar. Então, a gente tem alguns fatores que a gente considera. Por exemplo, o tamanho do aneurisma é muito importante. Quanto maior o aneurisma, maior a chance de romper. A posição que o aneurisma está dentro do crânio. Então, os aneurismas de circulação anterior, que são nutridos pela carótida, tem menor chance de romper em relação aos aneurismas da circulação posterior, que são os aneurismas que vêm da artéria basilar, da artéria cerebral posterior, tá? Fatores de risco do próprio doente. O paciente que é tabagista tem maior chance de romper, o paciente que tem pressão alta, tá? Outra dúvida também que vem junto com isso é: a paciente já está grávida e ela tem um aneurisma cerebral. Aí nessa condição, o que fazer? Operar o aneurisma não roto numa gestação não é uma boa coisa, tá? Agora, se o aneurisma já rompeu, tanto a mãe quanto o feto ou o bebê, diria assim, tem um grande risco de morte, né? Então, numa situação de aneurisma roto, se o bebê já estiver viável, o ideal é que se faça um parto de urgência, de emergência, uma cesárea de emergência. E se trate a mãe também, que se não for tratado, o aneurisma roto não tratado, numa gestante, um risco muito grande de óbito, tanto para a mãe quanto para o bebê. Mas aí é uma outra situação, né? A nossa situação de hoje é: a paciente sabe que tem aneurisma cerebral e ela deseja engravidar. O que é o ideal? Estratificar o risco, ver qual que é o risco de ruptura e, a depender de alguns fatores, o ideal é que seja feito o tratamento antes da gestação. Bom, então por hoje é só. Dúvidas estamos aí, podem mandar, tá? Um grande abraço. Tchau, tchau.